João, capítulo de número 19, versículo de número 30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando nós observamos essa passagem, quando nós observamos essa palavra, aqui, quando as pessoas olham para Jesus como um profeta, quando eles olham para Jesus como um mensageiro, um filósofo, um grande revolucionário da sua época, todos eles se frustram neste momento. Porque quando eles olham para Jesus, já ouvi muitas pessoas dizendo que quando Jesus está na cruz do Calvário, a sua morte na cruz do Calvário, ela foi na verdade um total fracasso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava fracassando, foi um total desprezo, toda a sua missão na terra havia fracassado ali. As pessoas dizem que Jesus, ele não conseguiu aquilo que ele queria. E isso na verdade acontece porque quando olhamos com a nossa ótica humana, quando nós olhamos através do olhar humano, realmente é um grande fracasso a cruz de Jesus. Realmente é motivo de vergonha. Realmente é motivo de desespero, porque na cruz está o fim de todas as coisas. Na cruz está o fim de todas as coisas, mas quando nós olhamos, não com os olhar carnal, não com os olhos naturais, mas pelos olhos da fé, nós vemos na verdade que Jesus Cristo estava triunfando ali. Porque como diz em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si a nossa vergonha, o nosso desprezo, Ele levou sobre si o nosso castigo. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele. Ele carregou no madeiro todo o nosso fracasso. É por isso que as pessoas, quando eles olham para Jesus, dizem: Ele fracassou. Mas na verdade escolheu levar o nosso fracasso. Ele escolheu levar os nossos erros. Ele escolheu levar na cruz do Calvário a nossa dívida. E quando eu vejo Jesus ali pendurado, muitas pessoas dizendo: Jesus, se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz. Mas Jesus, naquele momento, Ele lembrou de mim e de você. Ele lembrou de nós. Ele podia clamar ao Pai e trazer os seus anjos, uma comitiva de anjos para salvá-lo naquele momento. Mas Ele escolheu morrer por mim e por você. Naquele momento, Jesus, Ele não estava fracassando, mas Ele estava triunfando sobre Satanás. Ele estava triunfando sobre a morte. Ele estava triunfando no reino espiritual. Quando eu vejo isso, na verdade, quando nós voltamos lá em Gênesis, diz que a mulher, Adão não foi enganado pela serpente. Quem foi enganado pela serpente foi a mulher. E quando ela leva até Adão e diz: olha, eu comi do fruto que não era para comer, eu fiz aquilo que Deus disse que não era para fazer. Adão, porque ele amava Eva, e todo aquele que ama deseja preservar, deseja conservar o relacionamento, deseja guardar, estar próximo. Todo aquele que ama deseja estar perto da pessoa. Então, quando ele viu que ela havia comido do fruto, o que ele fez? Ele se entregou ao pecado. Ele se entregou à morte, porque ele sabia que o dia que ele comesse daquele fruto, ele havia de morrer. Mas ele escolheu o pecado para estar perto de Eva, porque ele sabia que seria separado dela. E nesse momento, quando eu vejo Jesus na cruz do Calvário, Ele não está cometendo o mesmo erro de Adão. Jesus na cruz do Calvário, a morte não podia matá-lo, a morte não podia detê-lo, a morte não tinha poder algum sobre Jesus, porque nele não havia pecado nenhum, mas estava ali a ira de Deus sobre ele, e diz que ele se entregou por nós. A morte não podia tomar a vida de Jesus, mas ele entregou a sua própria vida. Adão se entregou para o pecado, e Jesus, ele se entregou no lugar de Adão. Ele recebeu a culpa, ele recebeu a morte no lugar de Adão. Então, quando nós olhamos para Jesus, foi por amor, foi porque ele te amou de tal maneira, foi porque ele te amou tanto que ele se entregou na cruz do Calvário para
sofrer as consequências do teu pecado, do teu erro. E através do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos a liberdade. Naquele momento, quando ele se entregou por nós, ele estava inaugurando um novo e vivo caminho, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas naquele momento que Jesus Cristo, ele clamou lá na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, diz que a terra ficou escura, a terra se escureceu, os firmamentos da terra tremeram, e diz que o véu que havia separação entre o lugar santo e o santo dos santos do templo, ele foi rasgado de cima a baixo. Ali estava mostrando que estava acontecendo algo no reino espiritual, estava acontecendo algo no mundo espiritual, porque nem a terra podia deter o próprio Jesus. E naquele momento que Jesus, ele clamou lá na cruz do Calvário: está consumado, na verdade ele estava rasgando a separação que havia entre o homem e Deus. Ele estava inaugurando um novo e vivo caminho para mim e para você. Foi isso que Jesus Cristo, ele fez na cruz. Isso o salmista antes já previu, dizendo, cantando: abra os portais para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? É o Rei forte e poderoso nas batalhas. Jesus, ele entrou forte, ele entrou poderoso, ele entrou com seu próprio sangue nos tabernáculos eternos, oferecendo o seu próprio sangue, comprando todas as nações, pessoas de todos os tribos, povos e nações para Deus, e nos fez reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes através de Cristo Jesus. E Adão, antes, quando Adão estava sozinho, quando Adão estava no jardim do Éden, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Diz que fez Adão adormecer, fez Adão ele adormeceu, e Deus arrancou da sua costela, tirou a sua costela e fez a mulher. E diz que quando Adão acordou, ele viu uma das mais belas criações que Deus fez sobre a terra, a mulher. E nesse momento foi o próprio Jesus também. Deus, ele agradou a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar. E naquele momento que Jesus adormeceu, naquele momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele também, como Adão, ele entregou não somente uma costela, mas ele entregou a sua carne e o seu sangue para formar uma nova esposa para ele, para formar a igreja. Foi naquele momento que nasceu a igreja. Foi na cruz do Calvário que nasceu a igreja, quando aquele soldado espetou a lança em Jesus e saiu água. Naquele momento mostrava que ele estava derramando todo o seu sangue e entregando toda a sua carne para nascer uma nova esposa, uma noiva, a nova Eva para Jesus, uma noiva que vai morar nos céus. E quando Jesus, ao terceiro dia, isso não acaba aqui, porque o diferente de todas as outras histórias é que Jesus, ele morreu sim. E se Jesus permanecesse morto ali na tumba, na cova, seria um fracasso total. Porque quantos revolucionários, pessoas que tentaram dominar o mundo, eles começaram bem, tiveram grandes impérios, mas fracassaram e morreram, desprezaram o seu posto. Mas Jesus Cristo não. Diz a história, diz a palavra de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é porque a história dele não acabou ali, é porque a história dele é eterna. E ele ressuscitou para ver a sua noiva, para ver a sua noiva amada. Então, nesse momento, quando Jesus olha para a sua noiva, ele ama a cada um de nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Você não é qualquer coisa, você faz parte do corpo de Deus. Já parou para imaginar isso? Ele, através da sua obra da cruz do Calvário, ele nos fez reis e sacerdotes. E nós hoje somos parte da família de Deus. Então se alegre e se regozije, porque Deus, ele tem coisas grandiosas para nós. Amém? E que Deus vos abençoe.